Bem-vindo ao nosso editorial. Eu sei que eu andei meio assim, anárquica, mas nós estamos voltando com os nossos vídeos diários. E hoje eu queria perguntar para você se você já viu Oz. Na verdade, eu vou falar de um caso muito triste que aconteceu, chocou o Brasil todo e tá levando a uma discussão muito importante sobre direito dos animais, que foi o caso que aconteceu no Carrefour de Osasco. E antes de falar do caso em si, eu queria falar sobre uma lição que eu aprendi com uma série chamada Oz. Essa série era uma série de presidiários hardcore, uma série hardcore da HBO, e tinha personagens que você sabia. No SBT. Passou no SBT, foi hoje eu conheci, inclusive. Passou no SBT. E é uma série que eu gosto muito até hoje. Se eu um dia conseguir ter tempo de rever séries, eu vou rever Oz. Eu achava muito inteligente. E aí, enfim, tinha lá um personagem, todos os personagens, a maioria deles eram horríveis, eram pessoas ruins, e tinha um personagem chamado Adebisi, que eu acho que o nome do ator é Adewale alguma coisa, que ele realmente é nigeriano. E ele fazia... Quem viu A Múmia 2, ele tá lá fazendo papel de Adebisi, né? Porque ele continua ruim que nem um pica-pau. E ele era muito ruim, era um negão enorme, assim, grandão. E ele era bem ruimzão, assim. Ele tinha... Todo mundo que dava pra ele era ruim. Sabe como é uma pessoa ruim de coração? Ruim. E aí tem um episódio em Oz em que um dos personagens, assim, mais bonitinhos de se ver, que era dois velhinhos, né, que já estavam cumprindo pena não sei quantos anos, assim, então eles não eram um perigo para ninguém, eles tinham realmente cometido algum crime, mas não eram maus, eles estavam lá cumprindo a pena há 200 anos já, né, e um desses velhinhos, o neto dele estava com uma doença muito rara, alguma coisa, que precisava de uma operação muito cara, e nos Estados Unidos você precisa pagar, se você não tem plano, você tem que pagar, senão você morre. E ele estava lá, todo triste, desesperado, que era a única alegria que ele tinha era ver o netinho lá nas visitas. E aí, o outro velhinho fez lá uma campanha e todos os presidiários, como ele era muito querido, né, porque ele era um dos mais antigos ali em Oz, até os policiais, todo mundo fez vaquinha e conseguiram juntar o dinheiro para ele fazer a operação. E ele ficou tão feliz, ele chorou com aquele dinheiro. E aí... foi lindo, aquele episódio foi lindo, assim, mostrou que todo mundo tem um coração. Aí nisso, na cela da Adebisi, tá o comparsa lá do Adebisi olhando assim, e aí, ouvi falar que fulano tá cheio da grana e tá com não sei quantos mil dólares? Eu ouvi falar, o Adebisi responde. Aí ele tá sozinho na cela, a gente vai lá e toma. E o Adebisi fala, não. E aí ele fala assim, ué, por que não? E o Adebisi fala a frase que norteou muita coisa para analisar na minha vida. Porque às vezes é bom ser humano. Gente, ele tinha aquela noção de que ele era um bicho, de que ele era ruim. E em dados momentos ele escolhia ser um ser humano. E aí eu vou falar do Carrefour. O que aconteceu ali, caso você não saiba, esteja vendo esse editorial totalmente perdido no tempo, porque as coisas na internet elas vão e ficam, né? Então não sei se você está em 2046, eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas, que susto. Foi um caso em que uma cachorrinha foi abandonada no estacionamento do Carrefour. Parecia até uma nina, né? Assim, malhadinha, boazinha. Alguns personagens começaram a alimentar, dar água. E em algum momento um funcionário, um segurança, recebeu ordens de sumir com ela. Aí pegou uma barra de ferro, foi lá, bateu na bichinha até ela morrer, chamou os zoonoses. Há uma suspeita de que tenham envenenado ela depois disso, porque ela não morreu. Chamaram o centro de zoonose, que levou, tentou salvar e não conseguiu. E tem as filmagens, e o Carrefour tá sofrendo pedrada de tudo que é canto, né? Foi uma mancha na imagem deles muito feia, porque se espalhou, e até as pessoas que antes não achavam nada demais, agora já estão achando alguma coisa demais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas a isso. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento em que nós temos novos padrões de pensamento, novos padrões de comportamento. Hoje é inaceitável você xingar uma pessoa ou segregá-la porque ela tem uma opção sexual diferente da sua. Aliás, isso nunca me entrou na cabeça, nem quando eu era criança eu não entendia. E as pessoas nunca souberam me explicar, porque eu perguntava, mas por quê? Qual o problema dele ser gay? E ninguém sabia me explicar, então elas ficavam indignadas comigo, assim, de perguntar isso, né? Então, a gente já está numa era em que algumas coisas não são aceitáveis. Algumas pessoas vão
penar um pouquinho, porque elas ainda estão vivendo tipo no século XVII, século XVI, onde você podia, de repente, dar uma martelada em alguém e ficar tudo por isso mesmo. Você era viking, sabe? Você podia invadir os lugares. Então essas almas, elas vão ter que evoluir, tá? De alguma maneira. E aí o que acontece? Você tem todo um circuito de pessoas envolvidas nessa morte terrível, que vai do segurança que cometeu o ato, até os colegas seguranças que não fizeram nada, as pessoas que estavam em volta que não fizeram nada, os funcionários que estavam ali não fizeram nada, a cachorrinha correu pra dentro, ninguém fez nada. Então assim, existe e o gerente, né, a gerência que deu a ordem, porque parece que ia lá o supervisor no dia seguinte, eles queriam limpar o local. Então assim, existe uma apatia muito grande de pessoas em geral, porque eu acho que se estivessem batendo num velhinho, essas pessoas também não iam fazer nada. Se estivessem batendo numa mulher, elas também não iam fazer nada. Essas pessoas, elas estão, sei lá, elas estão vendo o mundo delas. Assim, então, eu vou apelar à nova geração, porque eu não sei mais se a minha geração vai se mover para defender o outro. A gente tem que defender o outro. Lembra a regra do Capitão América? Eu falei que ela é a regra para 2019 e para o resto da vida. O mais forte defende o mais fraco. Ponto. Você é mais forte que um cachorro, a sua obrigação moral é defender. Não importa se é gritando, se é chamando a polícia, assim, se vira, você não é quadrado. Então existe uma urgência da gente se adequar logo a um comportamento humano. E não é só às vezes, como a Debise falou, que às vezes é bom ser humano, é bom ser humano sempre. O Renato e eu conversamos muito sobre esse caso e nós pensamos em, tipo, 1000 maneiras do Carrefour não só ter evitado essa desgraça, mas também ter usado o fato de ter um cachorro lá como não só uma coisa boa, uma coisa ética, mas também uma coisa que traria ótima publicidade para eles. Eles poderiam ter chamado uma cachorreira e, olha só, eu vou ceder aqui um pedaço do meu estacionamento para você fazer evento de adoção uma vez por mês. Você pode levar esse cachorro e ele vai ser agora o Carrefourzinho, eu vou te dar, sei lá, 15 quilos de ração por mês. Não é nada para o Carrefour. O que é 15 quilos de ração por mês? Vocês vendem comida, pelo amor de Deus. Teria feito uma coisa bonita, teria viralizado com certeza, porque o pessoal do direito dos animais, eles publicam. Às vezes demora, porque demora a viralizar, mas alguém vai descobrir a boa ação. Da mesma maneira que alguém vai descobrir a ação nefasta. E se viu essa ação nefasta, tem muita gente defendendo, falando assim, mas coitado do Carrefour, os funcionários não merecem pagar, a empresa não merece pagar por causa de um funcionário. Merece pagar sim, tá? Merece pagar, eu sinto muito, eu tenho certeza que tem pessoas que amam animais trabalhando no Carrefour e eu sei que todos os Carrefours estão sofrendo por causa de uma lambança que foi feita em Osasco. Mas as empresas, não só o Carrefour que vai servir de exemplo, mas todas as empresas precisam compreender que elas estão num novo momento, que não há mais espaço para uma empresa que só quer ganhar dinheiro e não liga para nada ao redor dela, que ela acha que matar um cachorro a paulada é normal, por que não? E depois eles ainda mentiram, tá? Eles mentiram, falaram que foi Pacaros zoonoses que enforcou o cachorro, e enfim, eles não assumiram responsabilidade em momento algum, como acontece com algumas pessoas ainda que cometem erros e continuam não assumindo os seus erros. Então assim, eles merecem pagar pesado, o Carrefour merece ter a sua mancha, essa mancha bem feia, sim, merece vender menos no Natal, sim, e se isso vai gerar demissões, eu sinto muito, mas todo mundo agora tem que entender que o que um faz reflete em todos. Se um funcionário, eu queria ver se eu já trabalhei em mercado, gente. Eu já trabalhei em mercado e, sinceramente, gerentes de mercado foram dos piores seres humanos que eu já conheci. Todos eles, todos. Eu não achei um gerente dos mercados que eu trabalhei. Eu trabalhei numa média de 10 mercados, que eu era demonstradora de bebidas importadas. Então, eu ia nos mercados e ficava, geralmente, na área dos importados. Como era uma época diferente, né, havia um tratamento diferente para mim e um tratamento diferente para os funcionários. E aquilo me revoltava, eu cheguei a bater boca com o gerente, uma colega minha chegou a ser expulsa, assim, e enfim, os gerentes de mercado que eu conheci, eu sei que tem gente boa, tá gente, eu não estou generalizando não, mas os que eu conheci eram pessoas que não podiam ter poder, então elas se achavam muito importantes tendo aquele poder, tão importantes a ponto de mandar fazer atrocidades, eu já vi um cara
negando um saco plástico a mais para uma velhinha. A velhinha devia ter os seus 90 anos. E ela pediu, o senhor pode me dar um saquinho a mais? Porque vai arrebentar até eu chegar na minha casa, porque eu vou andando. Eu vou andar quase 1 hora para chegar na minha casa. Ele falou, não, é um saquinho para cada pessoa. E eu atrás olhei para aquele assim, o senhor quer fazer o favor de dar um saquinho para ela antes que eu faça um escândalo? E aí ele virou para mim, ficou sem graça, os outros riram, ele mandou dar o saquinho para ela, saiu batendo o pé. Essa pessoa, que poder tem essa pessoa? A pessoa que vai negar um saquinho para uma velhinha. Esse eu não estava trabalhando, já era uma cliente. Que tipo de poder tem essa pessoa que manda sacrificar um cachorro? E você, amigo segurança, você não precisa obedecer a ordem que não é ética. Ninguém tem que obedecer a ordem que não é ética. Para de obedecer a ordem burra. Porque depois explode na sua cara. Como está acontecendo? Essa pessoa, ela vai ter muitas complicações. Não só a energia horrível que estão mandando para ela, como daqui para frente ela vai responder com muita coisa. Então, olha só a gama das coisas que aconteceu. E assim, gente, a manchinha, que foi o caso dessa cachorrinha, ela não é a única. A gente sabe disso. A gente sabe que tem muita gente que faz atrocidade com animais, com crianças, com velhinhos, com indefesos. A gente sabe disso. O que é importante aqui é olhar a quantidade de pessoas que ficou indignada. A quantidade de pessoas que ficou indignada mostra que a gente está indo numa direção boa. Porque a gente poderia dizer, é só um cachorro, isso acontece o tempo todo, não vamos ligar. Não, acabou essa sensação de apatia, de que a vida é assim, deixa assim mesmo. Então existe um lado muito bom nessa indignação, mas eu vou falar mais uma coisa. A indignação não serve para nada se ela não vier acompanhada de ação. Então, se você se indignou, se você ficou assim, muito triste, eu fiquei muito triste, foi um caso que eu tento nem ficar vendo muito sobre ele, porque eu fiquei assim, a impressão que dá é que você quer voltar no tempo, você quer fazer alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu vou acariciar a Nelly, a Naná, a Nina, a Flozinha, todas elas vieram da rua, todas. Qualquer uma delas poderia ter sido a manchinha. A Nelly, inclusive, batiam muito nela. Até hoje ela brinca e cai sozinha. A gente acha que ela tem algum problema nas ancas, talvez por causa de um atropelamento, não sei. Mas elas estão aqui agora, elas são amadas. Então, quando eu as amo, quando eu faço carinho, eu penso assim, olha, que todos os cachorros possam receber isso um dia. Então, se você pode adotar, adote. Eu sei que é uma responsabilidade para 10, 15 anos. Se você não pode, compartilhe as coisas que não só a gente, mas que todos os cachorreiros, apoia uma cachorreira, uma protetora, um protetor, escolhe, tem tantos, apoia, doa R$20, doa R$10, doa energia, doa, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, vai lá e ajuda em alguma coisa. Eu já fui voluntária da Suípa, fui lá dar remédio e banho nos filhotes e eu não tive estrutura psicológica. Eu admito que em 2 semanas eu voltava chorando todo dia e desisti. Na segunda ou terceira vez eu já voltei com o cachorro embaixo do braço. Então, pra mim não deu muito certo. Agora eu tento ajudar das outras maneiras que eu posso. Então, eu sei que você vai se indignar e tá certo. Tem que se indignar porque você é um ser humano. Você não é bicho, você não é monstro. Não é nem bicho, né? Você não é monstro, né? Porque bicho não faz essas coisas. Mas eu vou pedir também a sua ação. E sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Sempre tem. E procura saber se você não está sendo um dos dementes, uma das pessoas imbecis que estão paradas, olhando para o tempo e veem uma atrocidade acontecendo e não fazem absolutamente nada. Tá bom? Então, esse foi o meu recado. Lamento muito, né, pelo ocorrido no geral, mas eu realmente acho que tem que haver uma cobrança muito séria e que isso sirva de exemplo para todas as pessoas e empresas que acham que ninguém está vendo, que acham que ninguém liga. Tem gente vendo, tem gente que liga e eu vou contar um segredo que o Adebise me contou. Às vezes é bom ser humano. Fico por aqui, um super beijo e até a próxima. Acordou. Oi, Nina. Acordou, Nina? Acordei.